Bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês que enfrentou, né? Talvez foi difícil de levantar, né? Principalmente para quem acorda a semana toda cedinho. Mas Deus se agrada, porque são prioridades, né, gente? E nós precisamos desse momento com Deus. E não pode ser feito de qualquer maneira. As nossas palavras não podem ser jogadas ao vento. Você vê, a gente tem hoje a inteligência artificial, né? Se você for lá no chat GPT e pedir para ele fazer uma oração, ele vai fazer. Mas tem sentimento? Não tem, gente. Deus não quer palavras frias. Deus não quer uma coisa religiosa. Ele quer ter comunhão com a gente. Quando nós abrimos os nossos lábios para falar com Deus, Ele vai lá no íntimo da nossa alma. E Ele enxerga o que está dentro de nós. Se existir sinceridade, se existir desejo, entrega. Se você falar, Senhor, eu marquei o encontro contigo, eu preciso do Senhor. Eu estou aqui, meu Pai, eu não estou aqui como uma pessoa religiosa. Eu sou filha do Senhor. E qual é o pai que não tem prazer de ter comunhão com o filho? Não é? Qual é o pai que não tem prazer de ter os filhos perto? Você imagine Deus. Deus, Ele pagou um preço alto para que a nossa comunhão com Ele fosse restaurada. Por causa do sacrifício de Jesus. E aqueles que creem hoje no sacrifício dEle, que recebem Ele como Salvador, gente, nós temos o direito de sermos filhos de Deus. Você sabe o que é isso? Você sabe de uma pessoa que estava condenada ao inferno? E quando ela enxerga na cruz que Jesus, Ele nos substituiu, toda a ira de Deus caiu sobre Ele para que a nossa comunhão com Deus fosse restaurada. Então esse momento não é um momento qualquer. Quando nós fechamos os nossos olhos e nos voltamos para Deus, o céu para. A glória de Deus desce. Jesus falou, onde que houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dEle, Ele estaria presente. Você tem dúvida que Jesus está aqui? Ele é uma pessoa. Ele está te vendo. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as intenções do teu coração. Ele sabe todas as lutas que você tem passado. Então não pense, quando você fechar os seus olhos e você falar com Deus, que a tua palavra vai chegar ao teto e vai voltar. A não ser que você jogue palavras ao vento. Se ela não sair do fundo da tua alma, realmente é algo religioso. Mas se você tirar de dentro de você, do fundo da tua alma, a tua oração, a tua entrega, não precisa ter palavras bonitas, não. Só Deus, Ele é perfeito. Mas quando sai com sinceridade, a tua oração chega até ao trono da graça. Amém? E isso é maravilhoso. Sabemos que a nossa vinda aqui não foi em vão, não é? Então nós vamos louvar a Deus agora, vamos falar com o nosso Pai, amém? Faça desta oração, desta canção, a sua oração. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Diga para Ele, seja vida. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente.
te conhecer. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Diga, pois não há outro igual a ti. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Então diga, Jesus, 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 meu amado Senhor, Jesus, Jesus, bem suave agora, Jesus, diga com alegria, Jesus, Jesus, Ele é o nosso amado Salvador. Jesus, Jesus. Então fale com Ele agora. Fecha os seus olhos. Se desliga de tudo. É você e Ele. Ah, meu Senhor, Tu és o nosso amado Salvador, o amado da nossa alma. E é um privilégio, Senhor, poder estar diante de Ti. Podemos chegar confiadamente diante do trono da graça, para recebermos a Tua misericórdia, para recebermos o Teu favor, a Tua força, a Tua alegria. Meu Pai, oh meu Pai, hoje, Senhor, nesta manhã, nós marcamos de orar pelos casais. E que neste momento, Senhor, o Teu Espírito trabalhe dentro de cada um de nós. Porque nós aqui oramos, pedimos ao Senhor a Tua bênção, a restauração, o renovo. Mas verdade é que muitos casamentos, relacionamentos não dão certo. É porque é o nosso jeito que causa tantos problemas. A Tua palavra é o nosso manual de vida, Senhor. Mas às vezes nós deixamos ela de lado para fazermos a nossa vontade, para agirmos de acordo com o nosso querer. Às vezes tratamos melhor os de fora. E quem está dentro de casa, quem convive conosco, nos achamos no direito de falar como queremos, agir como queremos. Se no início de um relacionamento a gente faz tudo para conquistar a pessoa amada, por que não levar isso para a vida toda? Então, Espírito Santo, o que eu peço ao Senhor, que nesta manhã o Senhor trabalhe dentro de cada um de nós, dentro desse homem e desta mulher, para que o milagre, Senhor, aconteça. Se você está com a pessoa amada do teu lado, abrace ela. Pegue na mão dela, fique à vontade, mas de uma forma carinhosa. Se você tem uma pessoa amada, mas ela não está aqui nesta manhã, não pôde vir, você vai elevar o seu pensamento a Deus em favor desta pessoa, a pessoa que você ama, a pessoa com quem você convive. Porque eu acredito, amiga e amiga, e a experiência tem nos mostrado isso, a vida a dois, ela não é fácil.
E o segredo da felicidade é que em determinados momentos não pode prevalecer nem a vontade do homem, nem a vontade da mulher, mas a vontade de Deus. Porque quando o casal submete suas vontades, seus conflitos à direção de Deus, então Deus vai abençoar. Porque realmente a maioria dos problemas que nós enfrentamos no nosso relacionamento é por causa do nosso jeito, do nosso egoísmo, da nossa falta de paciência, do nosso descaso. Mas quando o casal diz assim: não é nem o que eu quero, nem o que você quer, vamos fazer o que Deus quer, vamos agir como Deus quer. Quando acontece isso, então a felicidade ela passa a fazer parte do relacionamento. Ó meu Pai, eu oro por este casal também, que tem enfrentado grandes conflitos. Eu oro por este casal, meu Pai, que muitas vezes na sua caminhada já pensou em jogar tudo para o alto, abandonar tudo, colocar um ponto final em tudo. Mas, meu Deus, eu fico pensando, se todas as vezes que a gente enfrenta um problema, a gente jogar tudo para cima, a gente nunca vai ter nada na vida, não vamos chegar a lugar nenhum. Porque onde tem gente tem problema, ainda que o amor seja presente, mas os problemas também são. Então nos ajude, meu Pai, nos ajude nesta manhã que nós marcamos de orar aqui pelos casais. Nos ajude, meu Senhor, Espírito Santo, nos ajude a sermos humildes e cristãos, humildes e cristãos, para nesses momentos difíceis a gente sacrificar a nossa vontade, sacrificar a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, para dizer: não é o meu jeito, porque o meu jeito morreu com Jesus na cruz. Eu quero que o jeito de Jesus reflita em mim. Ah, meu Pai, como é bom e maravilhoso um lar feliz, um casal feliz. Então abençoe, meu Pai, eu te peço, para que haja um bom relacionamento, e que o Senhor, meu Pai, faça uma obra dentro de cada um, para que a partir de hoje, meu Pai, tudo venha seguir um rumo diferente, uma postura diferente, para que haja felicidade neste casal, sejam eles casados, noivos, solteiros, que ainda estão vivendo juntos. Meu Deus, faz a tua obra e abençoe a vida de todos, meu Pai, para que haja felicidade nesse lar. Sim, Espírito Santo, nós damos liberdade para o Senhor agir em nós, trabalhar em nós, mortificar a nossa carne, a nossa vontade que está contra a vontade do Senhor. Porque não adianta nada nós estarmos orando aqui, saímos daqui, Senhor, e agimos do nosso jeito, falarmos como quisermos, porque muitas vezes é o nosso comportamento, as nossas atitudes que faz o encanto se perder. Então nos ajuda, Espírito Santo, trabalhe dentro de nós, que nas nossas atitudes possamos mostrar o Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, porque nós estamos aqui e entregamos a nossa vida aos teus cuidados. Sabemos, meu Deus, que tem a tua presença. Sem o temor ao Senhor, seremos meros religiosos. Então faz a diferença na nossa vida, meu Pai, porque nós rendemos a Ti o nosso louvor e adoração e gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja.
deseja toda manhã. Diga pra ele: te imaginar, te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Então cante com alegria, leva-me além, leva-me além. Peça pra Jesus, te leva além, muito além. Leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-nos além, Senhor. Nós precisamos dessa comunhão contigo, meu Pai. Leva-me além, Jesus. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Nós iremos cantar esse louvor desde o início. Sinta Jesus em cada palavra. Render a ti adoração e derramar meu ser. Não tenha vergonha de se derramar diante de Jesus. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, Jesus é maravilhoso. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Levante as suas mãos agora e diga pro Senhor: leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Nós queremos ir além, Senhor. Nós queremos ir muito além, meu Pai. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Diga que a minha vida flua mais. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Repita assim comigo: Senhor Jesus, que a minha vida seja um altar onde o Senhor habita. Que os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas atitudes
venham glorificar ao Senhor. Receba, meu Pai, a minha vida como oferta viva e agradável ao Senhor. Que nesta manhã o Senhor seja exaltado e glorificado. Dê uma salva de palmas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Bom dia, pessoal. Pode sentar, pessoal. Pode sentar. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela visita de vocês aqui hoje na igreja. Que essa manhã seja uma bênção para todos nós. Amém? Gente, você que vai ajudar a casa de Deus, faz isso agora, por favor, tá? Você que vai colaborar, você que vai ajudar, você que sabe da necessidade que a igreja tem, e vocês são bem grandinhos para entender isso, a gente não precisa estar repetindo isso aqui com detalhes todas as vezes. Você que tem condição, né? Muitas vezes você quer ajudar e não pode, a gente sabe disso também. Mas se você pode ajudar, quer ajudar, fica feliz de ajudar, quer cooperar com a obra de Deus, então faça isso nesse momento. Os obreiros vão ficar aqui, você pode ajudar no cartão de débito, pode ajudar no Pix, né? Também, se você quiser, enfim. Fique à vontade para você colaborar e ajudar. Amém? E enquanto isso, vamos cantar essa canção aqui. Deus cuida de mim, em nome de Jesus. Vamos lá, todo mundo, coração aberto, com alegria. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos lá, todos juntos cantando. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você que crê, canta com fé. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Mais uma vez, só vocês agora. Deus cuida. Deus cuida. Ih, tá fraco. Melhorou um pouquinho assim, ó. Eu amo e não ando sozinho, não
estou sozinho. Deus, mais uma vez, só vocês. Deus cuida de mim. Não tenha dúvida disso. Amo a sua e não ando. Todo mundo junto agora. Pega a Bíblia, fique de pé e cante. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Levante a mão direita e canta assim, ó. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Põe a mão no coração. Deus cuida de mim. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, e que esse cuidado que o Senhor tem por nós se revele também através da palavra, porque a tua palavra é a direção. Como disse Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então ilumina, meu Pai, a nossa caminhada na tua palavra, na tua direção. Que nesta manhã o teu Espírito, meu Pai, ilumine o nosso entendimento, para nós compreendermos o que o Senhor tem para falar coletivamente, mas também individualmente. Que o Senhor possa vir ao encontro da necessidade de cada um. É o que eu te peço nesta manhã. Nos ajude, meu Pai, a nos firmarmos na tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam que assim seja. Podem sentar. Muito bem, acredito que você tenha trazido sua Bíblia, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje, quase que concluindo o mês da fé, né? Porque ainda tem, acho que até quarta-feira. Mas o domingo é o último domingo desse mês da fé. Queria falar com vocês hoje sobre condições e uma coisa é condição, outra coisa é fé, né? Bom quando se alia os dois. E para a gente meditar aqui nessa palavra, eu queria que você abrisse sua Bíblia nessa passagem aqui. A cura do cego em Jericó. O Evangelho de Marcos, que é o segundo Evangelho. Mateus, Marcos 10. Está funcionando, Alessandro, isso aqui? Para testar? Contrário, pessoal? Muito bem, posso ler? Então vamos acompanhar junto. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Por que foram para Jericó? Jesus estava vindo lá da região da Galileia, indo para Jerusalém e depois desceu para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu,
um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar. O que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Olha o versículo 48. E muitos o repreendiam, para quê? Para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé salvou você, ou te salvou. E imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada afora. Diga graças a Deus. Muito bem. O texto é simples, né, pessoal? A gente vê aqui, a gente presencia aqui, digamos assim, um milagre que Jesus realizou na vida desse homem chamado Bartimeu. Mas o que eu gostaria de falar antes da gente entrar aqui realmente na meditação do texto é o seguinte: a cidade de Jericó, essa cidade mencionada aqui, ela na ocasião, no tempo de Jesus, Jericó testemunhou 2 grandes milagres. Um milagre foi a transformação interior de um homem chamado Zaqueu. Vocês já ouviram falar de Zaqueu? Sim ou não? Quem é que não conhece a música? Nota 3, tá? Para vocês. Já vou avisar logo. Entra na minha casa, entra na minha vida. É a história de Zaqueu. Você quer cantar? Não vamos cantar agora não. É a história de Zaqueu. Então, esse foi um dos milagres que Jesus realizou em Jericó. Foi uma cura interior. Porque Zaqueu era um homem financeiramente bem, rico. Mas toda a riqueza que ele adquiriu foi através de explorar os pobres. E isso pesou no coração dele uma hora. Chegou um determinado momento na vida dele que ele olhou para tudo que ele tinha e doía saber que tudo que ele conseguiu foi explorando, enganando, passando a perna nos outros, roubando o seu próprio povo, porque ele era cobrador de impostos a favor de Roma e contra Israel, e ele era judeu. Então, isso pesou no coração dele e ele sentiu necessidade de se lavar interiormente. Foi aí que ele desejou conhecer o Senhor Jesus. Então, esse foi o milagre, e o milagre do cego de Jericó, como nós lemos aqui, né, do Bartimeu. Então, na época de Jesus, Jericó testemunhou 2 grandes milagres. Porém, a cidade de Jericó, ela também foi palco de uma grande tragédia. Uma tragédia terrível. Mas não foi na época de Jesus, foi na época de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Por quê? Porque a cidade de Jericó, naquela ocasião, na época de Moisés e de Josué, ela era habitada por um povo chamado cananeu. Esses cananeus, eles eram filhos de Cã. Cã era filho de Canaã, que era filho de Noé. Vocês se lembram? Nós já comentamos isso aqui na igreja. Por exemplo, Noé amaldiçoou Cã, não Canaã, o pai. Por quê? Porque Noé, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha, isso foi logo depois do dilúvio, e ele fez vinho com as uvas, e ele bebeu e se embriagou, Noé. E Noé, no quarto dele, ficou nu, totalmente nu. E Canaã
um dos filhos dele, entrou no quarto, viu o pai nu, embriagado e nu, e o que ele fez? Ao invés dele cobrir a nudez do pai, ao invés dele respeitar o pai, o que ele fez? Ele viu, foi e contou para os outros irmãos. Contou para os irmãos sobre a nudez do pai. Os irmãos, que já tinham outro tipo de posicionamento, de comportamento, pegaram uma capa, cada um segurou a capa de um lado, entraram no quarto de costa, para não ver o pai, foram chegando perto da cama, né? Foram chegando, aí cobriram o pai, sem olhar a nudez do pai. Quando o pai voltou do sono, e da embriaguez também, ficou sabendo o que aconteceu. E ele ficou muito triste. E ele chegou para Canaã, o filho, e falou assim: maldito seja Cã. Perdão, ele falou para Cã: maldito seja Canaã. O filho era Cã e o neto era Canaã, que deu a origem à terra de Canaã. A terra de Canaã tinha o nome de Canaã, porque foi a terra onde Canaã foi embora de casa e ele formou o seu povo nessa terra. E aí deu origem então aos filhos de Cã, os cananeus. E os cananeus habitavam em Jericó. E eles eram um povo revoltado. Um povo que não temia Deus. Olha só como que eles eram. Um povo que não temia Deus. Um povo pagão, que praticava todo tipo de idolatria. Tudo para eles era um Deus. Até uma pedra era um Deus. Tudo era um Deus. Uma estrela é um Deus. Um pedaço de pau, tudo era um Deus. Era um povo pagão. E era um povo que no seu paganismo, eles faziam coisas horríveis, como culto aos mortos. Eles cultuavam os mortos. Eles praticavam necromancia. Eles manipulavam defuntos para algum tipo de sortilégio, para amaldiçoar. Eles manipulavam defuntos. E eles também sacrificavam os filhos a Baal. Eles queimavam os filhos vivos como oferta a Baal. Então, esse era o povo que morava em Jericó. E quando o povo de Israel foi entrar em Canaã, depois daquele período lá no deserto, né, de 40 anos, quando eles foram entrar na cidade, em Canaã, que era a terra prometida, a primeira coisa que Deus falou para ele assim: ó, vocês vão ter que expulsar da terra esse povo. Vão ter que mandar tudo embora. E eles entraram e se depararam com a primeira cidade, a cidade de Jericó. Só que era uma cidade fortificada. Era uma cidade muito forte. Era uma cidade murada. Eu até separei aqui uma imagem para você ter uma ideia. Quer ver? Coloca para mim, por favor. Ah, já está aí? Dá uma olhadinha para você ver. Você já leu essa passagem lá em Juízes, capítulo 6? Lembra da Raabe, que ela morava no muro? Porque era assim naquela ocasião. Havia um muro e eles faziam casas no muro. Por quê? Porque essas pessoas ajudavam a vigiar a cidade. Só que aqui não é a cidade. Sabe onde era a cidade? Lá no alto. Esse muro era só uma proteção. E o povo de Israel, o que eles fizeram, né? Eles vieram e passavam e ficavam dando volta. Deram 13 voltas. E quando eles deram 13 voltas, o que aconteceu? Deu um terremoto, aquelas muralhas caíram, e eles então subiram e foram até Jericó, que fica lá no alto. Coloca a próxima imagem. Aqui tem uma imagem do muro. Isso aqui é um muro, pessoal, daquela época. Eu tive lá em Jericó, quando eu fui para Israel, e a gente visitou esse local. Está vendo aqui, ó? Tem trechos desse muro que ele tem 6 metros de largura. E ali tem os caminhos. Você vai passando. Está vendo lá em cima? Quando você atravessa lá em cima, você vai num platô muito grande. E nesse platô é onde ficava realmente a cidade de Jericó. Então, todo aquele muro em volta era uma proteção que eles tinham. Pode colocar outra. E aqui é no alto, a cidade de Jericó. Aqui é um sítio arqueológico daquela ocasião. Então, é um remanescente, né, do que era Jericó naquela época. O que hoje é bem diferente, né? Coloca para mim. Hoje é essa cidade de Jericó, atualmente. Está vendo a montanha lá atrás? Lá é o parque ecológico. O sítio arqueológico é lá no alto daquela montanha, que é onde ficava Jericó naquela ocasião. Então, hoje ela expandiu, né? Então, você pode visitar ainda, né? O sítio arqueológico pode ser visitado. Mas essa já é a cidade de Jericó. Se você for lá hoje, é assim que hoje é a cidade. O que aconteceu então? Esse povo, por causa do comportamento deles, das práticas deles,
Deus deu terremoto e foi tudo destruído. E no mesmo local, Jericó, que houve uma grande destruição, também testemunhou 2 grandes milagres. Por que eu estou comunicando isso para você? Pessoal, olhe bem para mim aqui. Não é o local, não são as condições que vão fazer diferença na sua vida. Não é o local de trabalho. Preste atenção, porque o Espírito Santo vai falar com você. Olhe para cá, preste atenção. Não é o local, não são as condições, não é a distância, não é o clima. O que vai fazer diferença é quem está lá. Porque se em Jericó tiver uma Raabe, se em Jericó tiver um cego Bartimeu ou um Zaqueu, vai ser palco de bênção, vai ser palco de milagre. Mas se não tiver ali um Zaqueu, um Bartimeu ou uma Raabe, vai ser palco de destruição. Porque não é o local que vai garantir o nosso sucesso, a nossa felicidade. É quem está naquele local. É quem está ali dentro. Amém? Se naquele local que tem todas as condições, pensa no local maravilhoso, pensa no local que tem tudo para dar certo, pessoal. Tudo para dar certo. Olha, aqui, ó, as pessoas tropeçam umas nas outras, passa tanta gente aqui na frente. Tem tudo para dar certo. Porém, se naquele local não tiver uma pessoa que tem uma aliança com Deus, não tiver uma pessoa que teme a Deus, não tiver uma pessoa que respeita a palavra de Deus, não tiver uma pessoa que tem uma vida com Deus, pessoal, o que vai acontecer? Com todas as condições, com toda a proteção, com todo o cuidado, com toda a estratégia, a destruição chega. Ela consegue romper os muros, ela consegue subir montanhas e ela consegue chegar no platô. A destruição, ela chega quando Deus não está ali. A destruição, ela chega quando não tem ali um homem ou uma mulher de Deus. Agora, aquele mesmo local que viu, que presenciou a destruição, se encontra ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem compromisso com Deus, aquele lugar vai ser um lugar de bênção e não de destruição. Amém? Uma pessoa esteve ali, não deu certo, você põe o pé, dá certo. Por quê? Porque aonde você vai, a bênção vai com você. Guarde isso, pessoal, que eu estou falando para você. A bênção e a maldição não depende do lugar. Depende de quem está naquele lugar. Amém? Ficou claro isso, sim ou não? Quando Abraão e o sobrinho dele Ló tiveram um desentendimento, porque eles tinham muito gado e tinha pouco pasto, Abraão falou assim para Ló, olha só, olha o que Abraão falou para Ló. Ló, não vamos discutir, nós somos família, Ló. Família não briga, não, família não discute. Não está dando certo? Vamos se apartar, vamos nos distanciar se a convivência não está boa, antes que vire raiva, ódio. Então, a distância muitas vezes ela cura as feridas. Às vezes é bom distanciar um pouco. Foi o que eles fizeram. Só que Abraão, que era um homem de Deus, que confiava em Deus, que tinha uma aliança com Deus, ele falou assim para Ló, Ló, escolhe, pode escolher. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Fique à vontade. Ló, muito esperto, mas sem compromisso com Deus. Ele não tinha a vida que Abraão tinha com Deus. Ele olhou, como, né, é a esperteza, né? Ele olhou assim, deserto, 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 areia, 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 deserto, deserto, deserto. Mas lá no fundo, um oásis, tudo verdinho, as campinas do Jordão, tudo verdinho, bonito. Aí ele falou assim, tio, é para lá que eu vou. Abraão falou, tá bom, então vá que eu vou para cá. Só que com uma diferença, ele foi para as campinas do Jordão sozinho. Abraão foi para o deserto com Deus. Abraão prosperou, Abraão enriqueceu, a vida de Abraão floresceu. E a vida de Ló? E a vida de Ló? Uma tragédia. Abraão ficou sabendo que haviam prendido Ló e a família dele.
que iam matar Ló. Abraão pegou 300 homens e foi até as Campinas do Jordão, que é a região onde ficava Sodoma e Gomorra. Abraão foi lá e teve que salvar o seu sobrinho da destruição. Ele resgatou o sobrinho dele. Você percebe, pessoal, que não é o local? É quem está naquele local. Não é o local, porque Abraão foi para o local que ninguém dava nada. Mas ele foi com quem? E não importa onde você vai, se você for com Deus, vai dar certo, Deus vai te abençoar. O problema, pessoal, o problema é que muitas vezes a gente não quer compromisso com Deus. O problema é que nós queremos ser religiosos, mas não levamos lá fora a nossa vida com Deus, porque aqui dentro você ouve, aqui dentro você crê, aqui dentro você acredita, aqui dentro você louva, mas quando você vai daquela porta para fora, você se esquece de Deus, esquece da oração, esquece da Bíblia, esquece do que Deus espera de você no local de trabalho, na rua, na empresa. Você esquece, você vive como se Deus não existisse lá fora. A destruição vem. A destruição vem. Porque uma coisa, pessoal, é você pertencer, que eu sei que você não pertence, à igreja Graça e Verdade. Outra coisa é você ter uma aliança com Deus. Você entende, sim ou não? Deus, pessoal, Deus não pode ser para nós uma amante ou um amante. Deus tem que ser marido, que a gente respeita, perto ou longe, mas a gente respeita. Então, se nós aprendermos que fazer a vontade de Deus não tem nada a ver com igreja, mas tem a ver com uma aliança espiritual, onde você colocar o pé, ainda que alguém diga assim, é tão simples, aqui não tem muita condição. Aí que você se engana, porque quem está aqui comigo é o Deus da provisão, é o Deus da condição. Amém? Lá é muito melhor, mas por que todo mundo que passou lá fracassou? Não é o local, é quem? É a vida com Deus. Amém? Porque se tiver vida com Deus, onde você colocar o pé, vai dar certo. Amém? Pastor, pode aliar os dois? Pode, claro que pode. Se você tem um local bom e ainda vai com Deus, melhor. É ou não é verdade? Não é verdade ou não é? Melhor. Mas não pense você que o melhor é o que vai te trazer sucesso. Não é. Você pode ter todas as condições, mas sem Deus, o fracasso é garantido. A vida com Deus é que vai determinar isso. Diga graças a Deus. Amém? Bom, deixa eu voltar aqui para o cego de Jericó. Vocês leram o texto junto comigo, sim ou não? Observe, nós estamos falando do mês da fé. Aquele cego, ele estava ali, tinha uma capa do lado dele, que é onde as pessoas colocavam esmola. Quando ele ouviu falar que Jesus Nazareno estava passando, ele começou a gritar. Sim ou não? O que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele queria de Jesus? Ele queria, obviamente, ele já havia enxergado uma ocasião, ficou cego num determinado momento na vida dele, ele queria voltar a enxergar, e ele começou a clamar, sim ou não? Não é o que está escrito aqui? No versículo 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar. O que ele dizia? Leia aí na Bíblia. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas o 48 me chamou a atenção, pessoal. Vamos ler o 48 junto. Olha o que diz. E muitos, não poucos, tinha uma multidão atrás de Jesus. Muitos faziam o quê? O repreendiam. Mas repreendiam para quê? Para que se calasse. Você imagina, pessoal, nós estamos falando de uma multidão de gente. Não estou falando de meia dúzia, não. Uma multidão de gente. Aí tem um homem cego que ele começa a gritar e os gritos dele ultrapassam o barulho da multidão. Ele estava gritando mesmo, pessoal, não estava brincando não, ele estava berrando. Jesus, 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 estava lá gritando, clamando. E Jesus foi passando. A princípio, Jesus não deu muita atenção para ele, propositalmente, e foi andando. Ele parou de gritar? Não, continuou gritando. E as pessoas vinham para ele e falavam o que para ele? Repreendiam ele, fica calado, para de gritar. Além de cego, é louco.
para. Ele parava, pessoal? Quanto mais mandava ele parar, mais ele gritava. E gritou. E todo mundo fica quieto, para de gritar. E ele gritava. Aí chega determinado momento, Jesus falou assim: traz aquele homem aqui. Porque Jesus já viu alguma coisa nele. Ninguém viu, Jesus viu. Todo mundo ouviu os gritos. Jesus viu uma coisa por trás dos gritos. Ele não desiste. Ele não para. Ele não vai desistir. Traz ele aqui. Encontrei o que eu queria. Encontrei a fé. Jesus viu naqueles gritos, naquela persistência, um sinal da fé. Mandou trazer o cego. E perguntou para ele: o que você quer? O que eu quero? Quero um carro do ano. Como se Jesus não soubesse o que ele queria. O homem estava berrando lá, tampão, gritando lá. É ou não é? É importante para você saber o seguinte: tolo é aquele que diz assim: eu não preciso orar, Deus já sabe o que eu quero. Tolo, você é tolo. Como se Deus não soubesse todas as coisas. Mas quando você fala o que você quer, é porque você crê que está diante de alguém e você não está falando sozinho. Porque só não ora quem não crê que Deus está presente. Porque quem crê que Deus está presente, ora. Quem ora é porque crê. Quem não ora é porque não crê. Sinal de fé. Oração é sinal de fé. E esse homem clamou a Jesus, clamou. Jesus perguntou: o que você quer? E ele falou: eu quero voltar a ver, Senhor. Qual foi a resposta de Jesus? Seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Vai em paz. A tua fé. E que hora foi que ele manifestou a fé? Exatamente. Quando todos mandavam ele se calar, todos mandavam ele desistir, todos mandaram ele ficar quieto e ele continuava, porque ele acreditava que ele estava diante da maior oportunidade da vida dele de ser curado. Por isso ele não desistiu. Quem crê não desiste. A perseverança é um dos maiores sinais da fé. Porque você pode estar passando por um problema hoje, você pode estar passando por um problema na família, você pode estar passando por um problema financeiro, você pode estar passando por qualquer tipo de problema, pessoal. Todo mundo fala assim: desiste. E você fala: não, eu vou continuar clamando, eu vou continuar orando, eu vou continuar, não vou desistir. E ora. E olha para você, está lá você de joelho. E ora para você, está lá você orando. Há quem diga assim: isso é fanatismo. Diga o que quiser, pessoal. Pode o mundo querer que você cale a boca, não importa. O que importa é que no final da história você esteja enxergando aquilo que há tanto tempo você quer ver e não tem visto. Você tem um problema, você tem uma dificuldade, mas o problema que você tem não é maior que Deus. Só que existe uma regra na fé: a perseverança. E uma pessoa que desiste é uma pessoa que não alcança. Quem desiste não alcança, quem abandona não alcança, quem para não alcança, quem se cala não alcança, mas quem persevera, quem luta, quem busca, quem não desiste, quem está determinado. Porque se você está determinado, você tem um problema, você acredita em Jesus, é o Jesus de Nazaré, você acredita, você vai clamar, porque você sabe que a resposta vai chegar. A resposta vai chegar. Amém, pessoal? Vai chegar. Vai chegar. E na hora que ela chegar, você vai glorificar. E as pessoas vão dizer o seguinte: olha, eu não acreditava que isso pudesse acontecer. Mas, afinal das contas, o Deus que você crê te abençoa. Amém? Perseverança. Perseverança. Você tem que ser uma pessoa perseverante naquilo que você quer. Não desiste. Pessoal, não importa quanta gente está dizendo para você: para, desiste, você parece louca, você parece fanático. Só fica... Pessoal, não importa. Porque essas pessoas com o tempo vão respeitar você. Amém? Com o tempo as pessoas vão te respeitar e ver que não dá para brincar com você. Porque quando você está de joelho, você não está de joelho no pé do sofá. Você está de joelho nos pés de Jesus. E as pessoas vão ver isso. Que você nunca falou sozinho, você sempre falou com Deus. Amém? Mas qual é o segredo? Perseverar. Clamar. Quantas vezes? Até o milagre chegar. Clamar. Amém? Quem entendeu? Muito bem. Deixa eu fazer um teste aqui. Prepara o testemunho para mim aí. Só prepara, tá?
ver se vai dar certo aqui. É uma vez, Alessandro? Posso pôr? Acompanhe com atenção o testemunho da Larissa e da Vanessa. Tá? Pode colocar. Que Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui na nossa sala de entrevistas e hoje eu quero conversar com a Vanessa Graziani e também com a Larissa Graziani. Vanessa, tudo bem? Tudo bem. Larissa está bem também? Que bom, né? Bem, nós estamos aqui com essa mãe e essa filha para falar um pouquinho a respeito do que Deus realizou na vida delas, né? Como Deus, ele através da fé, ele agiu, ele operou na vida dessa família. Ô Vanessa, quer dizer que vocês passaram aí com um problema, né? A princípio aí com a Larissa, um problema de saúde. Como é que isso começou? Sim, foi em 2018, né? Em outubro, mais precisamente, de 2018, no dia 17, ela começou a apresentar uma dor de dente intensa, né? E não melhorando, né? No dia 18 ela procurou emergência, né? E chegando lá, o dentista que examinou a boca dela, introduziu uma agulha e isso causou uma contaminação cruzada, né? A princípio era uma Uma dor de dente normal. comum, não tinha nada comum, assim de... que tinha que ser investigada para ver se era CIS, o que era, né? E no dia 18 ela começou a ficar muito mal quando ela chegou em casa, passou muito mal à noite, né? Muita febre. E no outro dia de manhã, no dia 19, nós resolvemos procurar o AOC, né? Que é o Hospital das Clínicas aqui. Chegando lá, no período da manhã, o médico que examinou ela falou que era um caso grave, né? Uhum. Coletou exame de sangue e circulou, fez esse exame aqui que ele circulou embaixo, aqui riscou embaixo, né? Que é o PCR, e falou que ela estava com a taxa elevada. Sim. Né? A princípio não precisaria internar, mas se fosse o caso, ela começasse a piorar, porque isso ia ser com o decorrer das horas, teria que voltar lá para retirar o abscesso, né? Da boca, né? Na metade do caminho, voltando para casa, ela começou a passar mais mal ainda, né? Aí eu falei, eu não vou voltar no AOC, eu vou procurar o Santo Inês, né? Que na época ela tinha convênio, nós procuramos o Santo Inês. Quando nós chegamos no Santo Inês, no meio do caminho, eu conversei com uma dentista amiga, que ela é bucomaxilofacial também. Ela falou, Vanessa, procura o doutor tal lá agora eu não vou recordar o nome, Uhum. no Santo Inês, que ele está lá, que ele é especialista nesse tipo de coisa. Uhum. Cheguei lá, ele não estava, foi um outro médico que atendeu, né? E chegou lá e já mandaram tomar o tramol, né? Para aliviar a dor, porque dela começou a ter muita Tanta dor. dor assim? Começou a tomar tramol. O inchaço foi aumentando. E ela falou assim para mim, Vanessa, vai observando no decorrer do dia se não está ficando vermelho, né? Porque se começar a ficar vermelho é grave, é mais grave ainda. Porque daí é uma infecção mais grave. Isso, mais grave. Ela tanto pode atingir o coração como atingir as meninges, né? E eu comecei a observar e, com o passar das horas, foi ficando vermelho, muito vermelho, né? Em que região que era? Aqui, na mandíbula aqui, Uhum. né? Entre o ouvido e a mandíbula. Aí ela pegou e falou assim, mandei uma foto para ela falou, Vanessa, tá piorando muito. O que você está fazendo aí? Eu falei, a gente está aguardando porque ela vai coletar exame de sangue, né? E fazer uma tomografia, uma ressonância, para ver o que vai ser feito. Você vai ter que internar Sim. tudo, né? Aí eu falei para ela, Larissa, a doutora falou que isso aí é grave, né? E provavelmente você vai ficar internada. Aí foi onde ela teve uma atitude de fé, né? Nesse meio período, aguardando para fazer exame de sangue e a ressonância. Né? A atitude de fé foi dela. Foi dela. Deixa eu falar um pouquinho então. Passa o microfone para ela. Então, Larissa, quer dizer que quando vocês receberam aquela notícia, né? A notícia do problema, que era um caso mais grave, estava vermelho, né? Que lado que era? Desse lado. Ficou bem inchado, começou a ficar bem vermelho e quente. E aí eu peguei, eu lembrei que eu tinha o sangue do cordeiro na bolsa. Aí eu falei, não, vou passar... Sangue do cordeiro é o suco de uva, Isso. que representa o sangue de Jesus. Isso, Tá, isso. Aí entendi. eu falei, eu vou passar no meu rosto e eu vou orar aqui mesmo. Eu peguei, vi minhas mãos, levantei, passei o suco nas mãos e pus no rosto. Comecei a orar
orar a Deus. E, de repente, o vermelho foi saindo. Regredindo. Aquela infecção foi regredindo. Isso, regredindo. E eu fui sentindo melhor ali. Eu fiquei na comunhão ali com Deus no hospital. Fiquei orando em espírito, né? Falando com Deus em espírito ali. Aí logo o médico já chamou. Falou, olha, a taxa diminuiu. A gente não vai te internar. Não vai precisar ficar internada. Ele passou os antibióticos. Eu fui para casa e foi diminuindo. Agora, isso aconteceu dentro do hospital. Aconteceu. Você não ficou constrangida de ungir ali, de orar ali no meio das pessoas? Não. Eu estava tava nervosa, na verdade, porque você vai ver naquele inchaço. Mas eu falei, eu vou usar a minha fé. Eu usei a minha fé. Uhum. Eu orei a Deus ali, fiquei na comunhão. Ungiu com o sangue do Cordeiro? Sim. E fiquei orei e fiquei na comunhão com Deus. Tá. E quanto tempo depois que você orou, você começou a perceber que começou a desinchar, aquela vermelhidão começou a desaparecer? Uns 5 minutos depois. 5 minutos? Rápido assim? Sim, foi. Foi que eu comecei a clamar e ficar em espírito, Deus já foi trabalhando. Né? Ah, que bênção, né? Deus já foi trabalhando. Tá bom. Acho que você quer mostrar um outro exame para mim, né, Vanessa? Passa o microfone para ela, Larissa, por favor. Aí esse exame aqui ela fez, né? Da tomografia. Mostra aqui para a câmera, isso. A tomografia, enquanto esse exame foi depois da oração, né? Quanto tempo depois? Uns 20 minutos depois, né? E esse exame também ela coletou, acho que em seguida a oração, né? Que a taxa estava um valor, né? E agora está aqui embaixo marcando outro valor. Um outro valor. Isso, quer dizer que não estava menor do que quando estava de manhã. E o médico olhou e falou, não, Larissa, você não precisa de internação. Nem retirou o abscesso. Você vai tomar um antibiótico mais potente lá na sua casa e segue o tratamento em casa. Quer dizer, tudo estava seguindo para que o caso realmente fosse grave. Para internar. Para internação, e só Deus sabe o que poderia acontecer depois disso, né? Isso. Quer dizer, mas através da atitude de fé da Larissa, da oração dela, né? De não ter aceito aquele problema, ungiu lá com o sangue do Cordeiro, orou, clamou, confiou. 5 minutos depois. 5 minutos depois começou a diminuir. Diminuir. O outro dia já não tinha mais. Como é que você falou? Esse com uma mão, colocou a mão aqui assim. Foi aliviando, assim. Aquela oração que você fez mudou totalmente a realidade que você estava enfrentando, né? Graças a Deus. Então tá bom, Deus abençoe, tá? Amém. Vanessa, quero agradecer o carinho, tá? Da atenção de vocês terem vindo aqui gentilmente para dar o testemunho. E que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Amém. Amiga, agora só depende de você. Existe solução, existe saída quando nós exercitamos a nossa fé. Porque, como disse a Larissa, há poder no nome de Jesus para mudar a situação, seja ela qual for que você estiver vivendo. Deus abençoe a sua vida. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, pessoal. Amém. Então, o que eu quero que você, gostaria que você observasse, é que sempre tem um sinal da fé. Sempre tem alguma coisa que a pessoa faz, e aquilo que ela faz é que chama a atenção de Deus. É onde Deus se manifesta. Estava lá, Larissa com a mãe, pessoas de bem, pessoas de Deus, mas estava com um problema. Mas a hora que ela pega o sangue do Cordeiro, que ela passa no rosto, ali no hospital, e ela ora, sem se preocupar com nada, ali Deus viu a fé dela. Você vê que 5 minutos depois, começou a desinchar, vermelhidão foi desaparecendo, no outro dia, acabou, não tinha mais nada. Aquele problema que era tão grave, desapareceu. Amém, pessoal? É o uso da fé. É só ter a fé? Não. É o uso da fé, é a ação da fé, é a atitude da fé. É quando você pega aquela roupa do familiar teu e fala assim, pastor, eu trouxe a roupa do meu filho, da minha filha, preciso fazer uma oração, que ele está lá hospitalizado. É feita oração. Quando se toma uma atitude, quando de alguma forma se age, é ali que Deus vê o quê? A fé. Quanta gente estava seguindo Jesus? Multidão. Mas Jesus viu a fé daquele homem. Por quê? Porque ele fez o que ninguém estava fazendo. Ele tomou uma atitude que ninguém estava tomando. Foi ali que Jesus viu a fé dele. Então, não importa o seu problema, quando Deus encontra o sinal da fé em você, é ali que Deus vai, pela graça dele, ele vai operar na sua vida. Amém? Certo, pessoal? Fique de pé então, por favor. Fique todos de pé. Em nome de Jesus.
Feche os seus olhos um instantinho e repita assim comigo. Senhor Jesus, Espírito Santo, me ensine a ser uma pessoa de fé. Me ensine a praticar, a viver a fé. Pois eu não quero estar no meio da multidão. Eu quero fazer a diferença. Que o Senhor possa encontrar em mim o sinal da fé. Me ajude a sair da passividade e ser uma pessoa ativa, para que o Senhor, que tantos milagres realizou e tem realizado, venha também operar na minha vida, como o Senhor operou naquele cego Bartimeu. Nós te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. E cante assim. Medite na letra dessa canção também. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado e solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar aquele homem que gritava, pois o clamor, mestre, chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão
Amiga, amiga, levante as suas mãos para Deus. Também é um ato de fé. Levante o seu rosto para o céu e clame a Ele agora, aí onde você está. Fala para Ele. Fale para Ele: meu Deus, venha ao meu encontro, meu Senhor. Fale para Ele: venha ao encontro da minha família. Fala para Ele: Senhor, venha ao encontro daquela minha filha, daquele meu filho. Venha ao encontro, Senhor, do meu local de trabalho. Fale para Ele: meu Deus, venha ao encontro dos meus projetos de vida. Venha, oh meu Deus, venha ao encontro, meu Pai, das minhas necessidades. Venha, meu Deus, fale para Ele: meu Pai, venha ao encontro da minha saúde que está prejudicada. Venha, meu Deus, clame a Ele, amiga, amiga, clame a Deus aí onde você está. Não se preocupe com a multidão, não se preocupe com aqueles que estão ao seu lado, mas clame. É o momento da fé, é o momento que você pode mudar a história da sua vida, é o momento em que você pode fazer a diferença. Então clame aí onde você está, diga: meu Deus, ó Senhor Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Fala para Ele: Senhor, tem compaixão de mim. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu socorro. Clame, amiga, amiga, clame a Deus agora. Esse é o momento da fé. Solte a sua voz, deixa a vergonha de lado, deixa a timidez de lado. Não se preocupe com ninguém, mas apenas clame. Faça a diferença agora, faz a diferença aqui nesse momento. Faça o que ninguém faz, faça agora. Clame a Ele, clama: Jesus, Jesus. Todos querem me calar, todos querem me convencer que não tem jeito, não tem solução, mas eu creio no Senhor, eu creio no teu poder. Então venha me socorrer. Fala para Ele: meu Deus, me liberta dessa doença, me liberta dessa enfermidade. Oh meu Deus, liberta minha família do espírito da prostituição, da imoralidade. Liberta, meu Pai, a minha casa do vício. Oh meu Deus, clama, amiga, amiga, clama a Deus agora de todo o coração. Clame a Ele agora com toda a sua fé. Peça que Ele venha te socorrer, porque Ele tem poder para mudar a sua história, Ele tem poder para mudar a tua vida. Então clame a Ele agora, clama, porque Ele é o Senhor que nos salva. Aleluia, meu Pai. Abaixa o seu braço, Senhor. Que o Senhor fale com cada pessoa aqui nesse momento, dizendo: a tua fé te salvou. Senhor, se nós não acreditarmos que o Senhor está aqui, e se nós não crermos que o Senhor ouve a nossa oração, somos os mais infelizes dos homens. Se nós, meu Pai, não crermos no teu poder, meu Pai, que coisa triste é sermos apenas religiosos, crendo no Deus do passado e não no Deus do hoje, do agora e do já. Então, meu Pai, que o Senhor, que vê a fé de cada um de nós, que o Senhor possa chegar, Espírito Santo, até a vida desta pessoa, meu Pai, e dizer para ela: tua fé te salvou. Fala isso para essa mãe que precisa, meu Deus. Fala isso para esse pai. Fala para ele. Fala para ele, Senhor, de uma forma sobrenatural. Fala, Senhor, tua fé te salvou. Fala, meu Deus, para esta pessoa desempregada, endividada. Fala para esta pessoa que tem aquele processo na justiça. Oh, meu Deus, fala para esta pessoa que tem estado, meu Deus, tão doente. Diga para ela, Senhor, por favor, fale para ela: tua fé te salvou. E que esta pessoa, meu Pai, possa experimentar do teu poder. Aleluia, Senhor. Amiga, amiga, seja abençoado, seja abençoada.
Que a graça do Senhor Jesus, que opera através da fé, abençoe sua vida agora, sua casa, sua família. Seja abençoado. A vitória chega. Pode ter certeza, a vitória vem. Clama, busca, seja fiel, tenha uma aliança com Deus. A vitória chega. Manifeste a tua fé, a vitória chega. Deus é com você, Ele vai ver a tua fé. Porque há um momento da fé, há um momento, e esse momento é o momento do milagre. Aleluia, meu Pai. A fé sobre os mares, quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chega. Até o momento Da fé chega. diga assim: eu creio, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas com toda a fé, você que crê. Graças a Deus, amém? Pessoal, você está abençoado em nome de Jesus, porque Deus vê a fé. Deus vê a fé. Não importa como as pessoas interpretam, fanatismo, não importa. Deus quer ver a fé. Amém? Porque quando Ele encontra a fé, o milagre chega. Em nome de Jesus. Senta um pouquinho para nós terminarmos já. Só para dar o recado, enquanto você descansa um pouquinho. Pessoal, amanhã a gente vai tocar no manto da fé, para as pessoas que têm um propósito no coração, financeiro, empresarial, projeto de vidas, doente, enfim, você vai vir tocar no manto. Oi? É, ótimo dia para manifestar fé, isso mesmo, para agir a fé, para quem quer manifestar fé, né? 9, 15 e 19 e 30, tá? Um desses horários. Quarta-feira tem o estudo da palavra, culto do fortalecimento espiritual, que eu mais uma vez falo com você, quais são os dias mais importantes para vir à igreja, gente? Quarta e domingo. Quarta e domingo. Ponha isso no seu coração. Quarta e domingo você deve estar na onde? Podendo estar. Não é que é obrigado vir. Não é isso. É que é bom para você. E como a gente quer o teu bem, a gente te orienta. Procure estar. Você não vai sair daqui bem? Sim ou não? Ou não vai? Vai. Então, você vindo quarta e domingo, você vai estar renovando a sua fé. E isso vai abençoando você. Em nome de Jesus. Sexta-feira tem aquela reunião que é uma reunião voltada para a família, né? Pelos problemas da família, uma reunião especial pela família, 9, 15 e 19 e 30, né, pela reconstrução do lar. É muito importante que você venha, né, você que tem problemas na família sérios, é importante que você venha. E no próximo domingo, pessoal, nós vamos ter o aniversário da igreja. A igreja, na verdade, a igreja comemora 9 anos no dia 1º de maio. Só que como 1º de maio acho que cai na quarta ou na quinta-feira, então, na quinta, né? Então a gente vai celebrar no domingo. Então no próximo domingo, nós vamos ter o aniversário da igreja. Amém? Qual seria um presente bom, pessoal, para Deus? Qual seria um presente bom para Deus? O que nós poderíamos oferecer para Deus que Ele não tem? Olha que difícil. O que eu posso oferecer para Deus que Ele já não tenha? Uma vida. Porque muitas vidas não pertencem ainda a Deus. Foram criadas por Ele, mas não pertencem a Ele. Amém? Então, não tem presente maior e melhor para Deus do que você convidar uma pessoa para estar com você na igreja no próximo domingo. Amém? Uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, um vizinho, um parente, uma pessoa que você gostaria tanto que ela pertencesse também a Deus, que ela tivesse uma vida com Deus, que ela tivesse uma aliança com Deus. Então, é uma ótima oportunidade para você convidá-la no domingo, às 9 horas da manhã.
no aniversário da igreja. Certo, pessoal? Esse é o maior presente que você pode oferecer para Deus. Não tem dinheiro no mundo que pague um presente desse. Porque uma vida é tão importante que por causa de uma vida, Jesus deu a própria vida. Então, quando nós fazemos o trabalho de ajudar as pessoas nesse sentido, de levá-las à verdade, de levá-las à luz do Evangelho, então esse é um grande presente que nós realmente oferecemos para Deus. Então, convide alguém para vir com você no próximo domingo. Amém? E venha para celebrar com a gente os 9 anos da nossa igreja, Graça e Verdade, a Igreja da Restauração. Amém? Entenderam? Sim ou não? Mais alguma coisa, pastor? Tem, aqui ó. Nós estamos no mês de abril. O mês de maio vai ser o mês da provisão. Nós vamos aos domingos de maio, que é o mês do trabalhador, nós vamos orar para que Deus venha prover as nossas necessidades. Vai ser o mês da provisão. Mas depois a gente vai falar com calma sobre isso. É só para preparar você. Amém? Certo, pessoal? Quer falar alguma coisa? Fale agora. Mas depois pode falar comigo, não tem problema não. Fique de pé para a gente agradecer a Deus então. Gente, que vocês tenham um ótimo domingo, tá? Capricha lá no almoço. Me convida. Estou brincando, convida não. Você tenha um ótimo domingo, um almoço abençoado com a sua família. E que o dia de hoje venha abrir a porta para uma semana muito abençoada para vocês. Amém? Feche os olhos um instantinho. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, meu Pai, pelo teu povo. Quero te agradecer pela vida dos obreiros, das obreiras, que tem nos ajudado tanto no trabalho da igreja. Aqueles que trabalham, meu Pai, na cabine de som, ajudando na projeção, na transmissão. Abençoe, meu Pai, os músicos. Abençoe os cantores. Abençoe, meu Pai, todos nós que, de alguma forma, como membros da igreja, como colaboradores da igreja, meu Pai, temos dado um pouco da nossa vida. Então, eu te agradeço pela vida da igreja e nos prepara, meu Pai, para que no próximo domingo seja um domingo de muita alegria, de muita felicidade, meu Pai, por esse aniversário que vai marcar mais um ano de vida da nossa igreja, da Graça e Verdade, a Igreja da Restauração. Meu Deus, te louvamos e te agradecemos e que o Senhor conduza o teu povo de volta para casa, dando a todos um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. E todos digam que assim seja e graças a Deus. Amém. Gente, faz assim. Deus abençoe, um ótimo domingo para todos vocês. Se alguém quiser falar comigo, estou à disposição, tá? Tem Bíblia para entregar aqui. Quem é Daniela? Não sei quem é. E a Mércia, mas a Mércia não está aí. Não vi a Mércia. A Daniela pode ser filha da dona Norma, talvez. Deve ser.